Tá na hora dos salves do dia. E os salves de hoje vai para salve Luciano, salve Pedro, salve Gara, salve Nerd Plus, salve Relarte, Redalerte, salve Akiro, salve Vitor e salve Sam. Se quer que seu salve apareça no próximo vídeo, já comenta aí rapidão. Agora partiu o vídeo. Go用とあらば即参上。あなたの頼れる巫女狐、キャスター降臨です。 Fala galera, voltei, hora de finalmente realizar o desejo do Lord Seifa e de alguns certos hereges que comentaram coisas em outro vídeo. Além do mais, estaremos falando sobre outro waifu, então eu também saio ganhando, então é um vídeo onde todos saímos ganhando. Hoje falaremos sobre uma das waifu Raposa de Fate. E uma personagem que, me desculpe, mas por seu nome ser um trava-língua, com certeza eu vou falar errado. Estamos falando sobre Tamamonomai e hoje iremos trazer tudo sobre ela. Tamamonomai, também conhecida como Kesko ou Mizukumi, é um servo da classe Caster. É uma garota de origem japonesa. Tem 1,60 de altura e sim, eu sei que estou errando na pronúncia, mas é divertido. Eu vejo vocês usando o meme dela como mãe só por causa disso, então, Tamamonomai virou mãe. Uma coisa que eu percebi só escutando a voz dela é que a dubladora dela fez um monte de personagem que eu gosto, mas vamos falar isso na parte das curiosidades. Por enquanto, continuando, aparência. A nossa raposinha, que é assim que eu vou chamar ela a partir daqui, possui belos, grandes e cintilantes olhos amarelos, que variam de tonalidade, mas sempre estão bem puxadas ao dourado. Seus cabelos são lisos e cor-de-rosa, e podem ser vistos tanto longos quanto curtos. Sua pele é brilhante, e a garota é dotada por uma encantadora beleza. Ela possui uma estatura mediana, e apresenta um corpo bem definido. Com seus bustos chamativos e aquelas coxas que chega a dar vontade de... A nossa querida raposa tem uma fisionomia humana e tem algumas características que se assemelham à raposa. Coisas como as suas orelhas e suas possíveis caudas de pelagem macia. Suas vestimentas se concentram na cor azul e em geral consiste de trajes tradicionais. Alguns como kimonos com um certo grau de personalização ou até mesmo kimonos convencionais. A nossa raposinha também tem um certo adereço de seda no pescoço e ele é feito do mesmo material do resto das suas vestimentas. Isso tem alguma importância? Não, mas é interessante. Personalidade. A nossa raposinha é uma moça alegre, divertida e descontraída e muito carinhosa, totalmente devota ao seu mestre. Em algumas ocasiões, ela fala de si mesma na terceira pessoa, especialmente quando está muito animada. Por vezes, ela também é usada como alívio cômico e é uma figura descrita como adorável, graças à sua extroversão e falas icônicas, como por exemplo o Mikon. Ela é dotada por uma inteligência admirável e com um vasto conhecimento em diversas áreas. Dentro de si, ela carrega um forte desejo de proteger seu mestre de todas as formas possíveis. E isso nem é por obrigação, mas sim por afeição e vontade de servir. Sua forma de ver o mundo a faz amar com mais facilidade e ela anseia por auxiliar os outros de coração aberto. Ela não se importa com a aparência ou qualquer outro aspecto que diferencia as pessoas. Para a nossa raposinha, o importante acima de tudo é somente a personalidade e a intenção de cada um. Ela não é do tipo que pensa muito nas consequências da morte e não hesitaria em matar alguém. Quando ela é insultada, ela adquire um comportamento mais áspero e agressivo, alterando sua linguagem e postura corporal. Chega ao nível das outras pessoas não reconhecerem ela. Ela se parece realmente como uma pessoa totalmente diferente. Ela não se importa em ser comparada com a raposa, pois ela acha um animal muito fofo e adorável. Porém, ela tem uma grande aversão contra cães, devido ao fato de ter sido caçada por eles enquanto estava viva. E sua curiosidade sobre os humanos sempre a impulsionou a conhecê-los mais. E é dito que ela morreu com a vontade de ser uma boa esposa, o que faz dela uma dama que busca agradar e trazer conforto para seu superior. E esse era para ser o motivo que explicaria essa grande vontade que ela tem em proteger seu mestre e obedecer qualquer ordem que ele der. História. Tudo começou ao final do período Heian, entre 794 e 1185. Na franquia de Fate,
Tamamo é uma alma gerada pela deusa Amaterasu, na forma de uma raposa de 9 caudas. Como um espírito puro, ela se fascinou ao ver a devoção dos seres humanos pelos deuses e figuras mitológicas. Graças a isso, uma curiosidade gigantesca tomou conta dela, o que provocou nela um desejo enorme de conhecer a vida humana e as emoções proporcionadas pelo simples cotidiano, mesmo ela tendo consciência da escuridão que residia no mundo e no coração dos humanos. Ainda assim, ela renunciou às suas memórias e à sua própria divindade para nascer como uma pessoa comum. Assim, ela nasceu na província de Izumo. A doce alma reencarnou no corpo de uma bela menina, que foi batizada como Mizukumi. Desde criança, ela já era dotada de uma notável beleza. Quando completou 18 anos, ela foi escalada para desempenhar a função de cortesã do imperador, e assim recebeu o nome de Tamamo no Mai. Ela facilmente encantou todos com a sua inteligência e graciosidade, fazendo inclusive com que o respeitado governante se apaixonasse por ela. Até aquele ponto, tudo parecia correr bem em sua vida, até um dia em que uma certa manhã Tamamo reparou na forma de suas orelhas, que agora eram idênticas às de uma raposa. Ela ficou assustada e ela tentou escondê-la de todos, e conseguiu fazer isso durante aproximadamente um mês inteiro. Nesse meio tempo, o imperador ficou muito doente, e a repentina piora na saúde dele assustou a corte, pois não havia quaisquer indícios do que poderia ter ocorrido que fizesse com que ele ficasse naquele estado. No entanto, diante de todos, Tamamo é desmascarada e tem seu segredo revelado. Ela é acusada de ser uma raposa traiçoeira. Na visão dos homens do Império, ela estaria tentando matar o futuro marido através de suas habilidades sobrenaturais, para assim assumir o trono para si. Véi, só fico pensando, se essa história da mulher que casa com o cara e mata o outro e pra ficar no poder já é uma coisa tão antiga, por que droga toda novela da Globo tem que ter isso? Mas voltando pra waifu, depois de um tempo ela fugiu, temendo por sua vida, já que os guardas planejavam matá-la. Mas enquanto fugia, cães e soldados foram enviados para matá-la, perseguindo-a durante dias, de forma insistente. Enquanto ela corria, ela chorava, pois era incapaz de compreender o ódio repentino daqueles que diziam amá-la. Nos vastos campos de Nasu, onde estava a esconder-se, ela encontrou algumas raposas. Os animais estabeleceram uma comunicação e ofereceram consolo. Foi então que Tamamo se deu conta de sua origem divina, compreendendo assim o medo que os humanos sentiam de sua figura. Ela então refletiu a respeito, o que a fez ter certeza de que não havia cometido erros. Mais tarde, na montanha, ela encontrou-se com um exército de aproximadamente 80 mil homens que foram enviados para matá-la. Ela até pediu desculpa, mas foi ignorada. Com gritos ecoando, a chamando de raposa do demônio ou traidora, os soldados avançaram violentamente atrás dela. Vendo que não havia outra saída, Tamamo matou todos eles rapidamente. Porém, mais homens foram enviados e dessa vez novas estratégias possibilitaram um ataque mais eficaz. Com um mar de flechas atiradas simultaneamente, ela tentou novamente argumentar, mas foi em vão novamente. Ela continuou a insistir durante 3 dias inteiros, mas o ataque não cessava. Ao fim, a moça acabou brutalmente perfurada por inúmeras flechas e caiu ensanguentada, enquanto chorava sobre uma rocha. Sua perspectiva sobre a humanidade foi justamente o que a matou, mas isso era algo que sua ingenuidade ainda se recusava a aceitar, apesar de tudo que havia acontecido. Foi dito que após a morte, seu corpo liberou um veneno fortíssimo, que rapidamente eliminou os seres vivos próximos, tanto pessoas, obviamente, como também plantas, animais, todo tipo de ser vivo à volta. A situação só foi ser contida quando houve intervenção de um certo monge, que esquartejou o corpo e espalhou os pedaços em vários locais. Mais tarde, as partes viriam a dar a origem a vários Inokamis, além de várias Kitsunes, que por sua vez tornariam-se familiares de magos. Tamamo morreu sem ódio em seu coração, apesar de tudo que ela viveu. Tudo o que desejou era apenas ser amada e viver uma vida da melhor forma que pudesse, e servindo a alguém como uma boa esposa. Então, um dia ela retornou como servo,
tendo ciência de tudo que passou em vida, além das antigas lembranças, antes mesmo de nascer como humana. Mesmo assim, ela continua doce, animada e muito carinhosa, até mesmo com seu mestre, que, além de tudo, é um humano, mostrando que mesmo que ela tenha sofrido tanto em vida, ela ainda não deixou toda essa dor mudar quem ela era. Habilidades. A nossa querida raposa possui um poder incrível, o qual amplifica-se exponencialmente conforme seu número de caudas cresce. Cada uma aumenta 9 vezes seu poder em relação à sua anterior. Foi dito em Fate Grand Order que um número elevado de suas caudas poderia ocasionar em uma mudança na sua forma física, que a faria deixar de parecer-se como uma humana para se tornar de fato uma raposa. Além disso, foi dito que se ela fosse revivida como um espírito maligno, ela poderia transformar-se em um monstro impiedoso, capaz de matar mais de 100 heróis simultaneamente, com um poder ainda maior do que se pode imaginar. Mas também é dito que no momento em que ela foi invocada como um servo, muitos de seus poderes originais foram selados. Mesmo assim, antes de se tornar uma serva, enquanto ainda era humana, ela matou um número incontável de pessoas, um exército gigantesco, possivelmente fazendo ela deter o recorde mundial de assassinato. Apesar dela ser da classe Caster, ela utiliza golpes físicos em combates também, como chutes, arranhões e até mesmo socos. Ela também pode ser invocada na classe Lancer em Fate Grand Order. Seu fantasma nobre se chama Eightfold Blessing of Amaterasu. Eu não sei falar isso, mas significa 8 bênçãos do Amaterasu. Consiste em um golpe de conversão de energia, no qual seu espelho flutua, fazendo surgir um campo de batalha. Ao ficar no centro dele, ela libera uma energia mágica imensa, cujo uso é algo próximo do ilimitado. Ela poderia trazer os mortos de volta à vida com esse poder, mas suas habilidades como caster possuem uma série de impedimentos, conforme já foi dito. Dessa forma, ela é mais capaz de realizar maldições e liberar golpes com esferas de energia, no intuito de causar dano. As feitiçarias e maldições dela parecem ignorar a resistência mágica dos inimigos, mas o motivo disso ainda é desconhecido. Ela também tem um incrível poder de persuasão, sendo capaz de influenciar as pessoas a agirem conforme sua vontade. No entanto, devido a seus traumas do passado, ela prefere não utilizar muito desse recurso. Tamamo Nine. Tamamo Nine é uma denominação introduzida em Fate Extra CCC. Se refere ao conjunto de alter egos alternativos de Tamamo. Contando com ela, são 9 ao todo. Cada uma representa um aspecto de sua personalidade, também correspondendo simultaneamente a uma de suas caudas. Falando um pouco sobre algumas dessas variantes, seria Tamamo Cat. Cat possui patas enormes no lugar das mãos, que apresentam garras afiadas. Junto de Tamamo no Mai, é um dos únicos egos que foi representado por uma cor, no caso, Cat seria a cor vermelha. Tamamovich, a talentosa e bela secretária. Ela é um espírito heróico da classe Assassin. Aparentemente, ela deseja somente servir com suas obrigações e nada mais, mantendo uma relação um pouco mais distante com seu mestre. Tamamoguchi foi mencionada pela primeira vez em um dos encerramentos de Fate Extra CCC. Tamamo Arya, que foi descrita como a estranha. Tamamodermo, referida como a supremacia da casa. Tamamo no Hime, a princesa não comprometida. E eu acho que isso daqui resume bem algumas delas. Curiosidades. A nossa raposinha, na verdade, tem uma certa rivalidade com a Red Saber, né? Mesmo assim, ela mostra que ainda é capaz de trabalhar muito bem ao lado dela, como pode ser evidente em Fate Extra. No entanto, na maior parte do tempo, elas acabam se desentendendo na disputa pela atenção do mestre. Como o Seifa também conhece ela melhor do que eu pedi para que ele falasse algumas curiosidades. De acordo com ele, ela treinou com a Benieman, técnicas domésticas, porém a comida dela acabava sempre sendo exagerada. Ela pediu para Aokabi Hime mudar de espírito de raposa para um espírito de morcego, pois o papel de raposa já era dela. A dubladora de Tamamo é Shiwa Sato, a mesma dubladora de Senjogara de Monogatari, Homura de Puella Madoka Mágica, Kuro de Fate Kaleid, e vinda diretamente de uma das minhas obras favoritas, Aoi Kimi de Kyokai Senju no Horizon. O anime que eu simplesmente adoro pra carai, e que sim, eu devia ter trazido algum vídeo sobre ele já, mas
é tão bom que eu só consigo assistir quando eu revejo pra fazer vídeo. Eu às vezes fico assistindo pra analisar alguma coisa e trazer vídeo, mas eu me perco na felicidade e simplesmente quando eu vou perceber eu tô maratonando a temporada toda de novo. Bom, mas era isso então que eu tinha pra trazer por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilha, se inscreve e vire membro, que isso ajuda pra caralho. Sério, se você virar membro, você vai estar guardado aqui no meu coraçãozinho. Se você quer um vídeo de um personagem específico aqui no canal, digita aí também que eu vou anotar. E muito das minhas anotações eu acabei apagando, então eu acho que eu esqueci alguém. Mas era só isso que eu queria trazer por hoje. Valeu, falou, fui!